Estamos aqui com o nosso quadro, o Seu Advogado, mas quem é o seu advogado? É o nosso parceiro super especial, gente boníssima da melhor qualidade possível e imaginável, doutor Erlan Mello. Na bênção, tudo tranquilo? Mais um momento especial aí no nosso De Tudo Um Pouco, a gente aí falando para as famílias, essencialmente, e hoje nós vamos falar sobre o inventário. Isso aí. Então, para começar aí, já para nos orientar, o que é o inventário? O que significa essa palavra inventário? Isso, todas as pessoas, né, quando perdem um ente querido e esse ente deixou algum patrimônio, para se dividir esse patrimônio é feito através de um procedimento judicial ou extrajudicial chamado inventário. Então, inventário nada mais é que a partilha dos bens de uma forma legal, de acordo com a legislação, para que cada um dos herdeiros receba a sua parte do que foi deixado por essa pessoa que infelizmente partiu. E, por falar então em partir, quem parte e tem alguma coisa para se colocar no inventário é a herança. O que é a herança? Isso aí. A herança, Serginho e telespectadores, são os bens ou direitos que foram deixados por essa pessoa que faleceu. Então, às vezes, quando a gente fala de herança, a gente imagina logo imóvel, a gente imagina veículo, mas existem também direitos. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma sociedade numa empresa, então os herdeiros têm o direito sobre aquela sociedade. Existe também, por exemplo, valores que podem estar depositados em contas bancárias. Então, são várias situações que fazem parte da herança. E aí, acontecendo aí, normalmente isso aí é um assunto de muita discussão. Quem deve fazer o inventário, assim, como é escolhido, quem deve, assim, prioritariamente estar tomando frente dessa área? É uma excelente pergunta. Por quê? Porque quem tem a obrigação legal, o direito legal de fazer o inventário é justamente os herdeiros, né? Então, por exemplo, o cônjuge sobrevivente, ele tem o direito de dar início ao inventário. Também os filhos, na falta do cônjuge e de filhos, os parentes colaterais, por exemplo, os irmãos, sobrinhos. E na falta de todos, aí o que acontece? Se a pessoa faleceu e não deixou ninguém, aí o Estado assume essa responsabilidade e os bens vão ser destinados ao Estado. Ao Estado. Agora, Erlan, quem são os beneficiários? Quem tem direito de receber essa herança? Excelente pergunta também, porque muitas vezes uma pessoa, por exemplo, um credor, ele não tem direito de receber herança, mas ele pode tentar receber parte daquilo através de uma ação judicial ou de uma habilitação através do inventário. Agora, quem é que tem o direito de receber essa herança? São o cônjuge sobrevivente, os filhos e os parentes colaterais, né, em primeiro, segundo grau, dependendo da linha sucessória, né, se ele teria ou não direito, aí eles passam a receber também. Agora, Erlan, chega uma pergunta aqui pra gente, Okay. Olha só. Sou casado no regime de comunhão parcial de bens. Certo. Tenho direito à herança do meu cônjuge que faleceu e deixou bens? Olha, uma excelente pergunta. Por quê? Quando a pessoa ela é casada no regime de comunhão parcial de bens, ou vamos estender um pouco a pergunta, se a pessoa não é casada, mas ela vive num regime de união estável com outra pessoa, esse regime é como se fosse o regime de comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, os bens recebidos como herança não comunicam entre os cônjuges. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu sou casado no regime de comunhão parcial e o meu marido recebeu a herança do pai dele. Eu não tenho direito. Mas se fosse no regime da comunhão universal, ele teria direito. Então, nesse caso da pergunta, não tem direito. Dessa pessoa, então, não teria direito? Não teria. Como é que administra isso depois? Ah, não, esse dinheiro aqui é só meu, até já para o casal ele tem que saber administrar bem essa condição, né? Uma boa pergunta também, Serginho, por quê? Se a pessoa recebe essa herança, vamos imaginar que ela recebeu um valor em dinheiro e adquiriu um apartamento, no futuro, se houver um divórcio, tem como provar que esse apartamento não iria entrar nessa divisão.
Sim. Entendeu? Agora, se ela recebe em dinheiro e esse dinheiro é utilizado para a sociedade conjugal, ou seja, dentro do casamento... Trocamos o apartamento, trocamos o carro. Exatamente. Fizemos uma viagem. Dificilmente teria como se provar que esse valor, Até num mesmo... eventual divórcio, porque nós estamos falando quando houver uma dissolução da sociedade conjugal. Se eles estão vivendo bem, tocando a vida, até porque o propósito seria esse, né? Exatamente. Porque a pessoa não deve ser nem orgulhosa a esse ponto de falar, não, esse aqui só eu que desfruto disso. Isso. Até que não é a proposta do casamento. Mas numa eventualidade aí de uma dissolução do vínculo matrimonial, se fosse um dinheiro, não tem como falar, porque você consumiu, você está mandado, você tem que me ressarcir. Não, aí não tem jeito. Não tem risco. Mas, por exemplo, se a pessoa recebeu em dinheiro e comprou um apartamento, lá na frente, numa eventualidade, tem ela como teria provar. como provar. Se Exatamente. recebeu já o bem imóvel, já... Aí dificilmente ela teria como comprovar. Entendi. Não é? Agora, outra pergunta aqui, Ilan. E no caso de filhos fora do casamento? Me casei, tá lá, mas tenho um filho numa situação assim fora. Isso. Como que faz? Pois bem, se esse filho é reconhecido legalmente, ou seja, se ele foi tido fora do casamento, mas a pessoa que faleceu o reconheceu perante o cartório de registro civil, essa pessoa tem os mesmos direitos que os filhos advindos do casamento. Ou seja, não pode haver nenhum tipo de discriminação. Porém, se esse filho não foi reconhecido, então precisa-se entrar com uma ação de investigação de paternidade, precisa habilitar essa pessoa no inventário para que, uma vez provado que ele realmente é filho dessa pessoa que faleceu e deu início ao inventário, ela também possa ter os mesmos direitos que os filhos advindos do próprio casamento. Agora, Ilan, parece meio óbvia a pergunta, mas a gente precisa fazer. Quando se tem um testamento, precisa fazer o inventário ou não? Excelente pergunta, me parece óbvio, né? Mas não é. Por quê? Quando você tem o testamento, esse testamento precisa ser aprovado judicialmente. E muitas vezes, quando se tem um testamento, é porque aquela pessoa que fez o testamento, ou seja, o testador, ele tem vários bens. Porque normalmente, se a pessoa não tem muitos bens, dificilmente ela vai fazer um testamento. Então, se ela tem vários bens, vai ser necessário o inventário. Então, nesses casos, como que acontece? Primeiro, você faz a aprovação do testamento judicialmente, é uma ação de aprovação do testamento. Na sequência, uma vez aprovado esse testamento, já deve estar em curso o inventário. E aí você vai e habilita esse testamento no inventário para que aquela última vontade do testador, ela possa ser válida dentro do processo de inventário. E quando se estabelece, por exemplo, um testamento, ali é a vontade do testador. Sim. Pode ser talvez uma das últimas ou um objetivo dele. E ele distribui ali os seus bens conforme a sua vontade. Sim. E aquela condição do que o filho tem de direito, a esposa tem de direito, como que depois então resolve isso? Porque de repente ele fala assim, olha, eu quero deixar 50% para o meu filho, 25% para a esposa e 25% para o empregado. Isso, uma excelente pergunta também, porque a lei tem os limites que você pode doar através do testamento. Então, por exemplo, se você quer doar, você tem um limite de doação de até 50% do seu patrimônio. Então, se você tem um patrimônio de 100 mil reais... Que em tese seria a sua parte, no caso de uma comunhão parcial de bens. Isso. Se a minha parte, ou seja, se o imóvel, vamos imaginar que ele é casado, né? Tem um imóvel que vale 100 mil reais. Então, tecnicamente, ele teria 50 mil. Sim. Então, ele pode doar 25 mil, ou seja, um quarto desse valor, do valor total do imóvel, para quem ele quiser. E o restante é obrigatório seguir a legislação. Porém, no caso de doação para os parentes, ou seja, ele tem 2 filhos e ele doou 25% para um filho, essa doação ela não tem nenhum valor específico. Por quê? Porque os outros 25% obrigatoriamente serão do outro filho. Entendeu? Agora, se tem 3 e doou para um 25%, esse que recebeu 25% vai continuar com os 25%. Mas os outros 25% vai dividir para os 2. 12,5% para cada um numa...
aí regra é possível matemática fazer simples, assim. Ele né? não vai entrar nessa divisão também. Se também não tiver sido estipulado antes, já pelo testador. Exatamente. E agora, deixa eu entrar aqui numa outra Sim. situação aqui. E no caso dessas aberrações aí que a gente vê, o cidadão morre e deixa ali os seus bens, ou parte deles, né? A gente está aprendendo aqui agora, para o cachorrinho de estimação. Na verdade, a gente vê isso muito fora do país, né? Aqui no Brasil não existe essa previsão legal, então não tem como, por exemplo... Não tem valor jurídico Não tem nenhum. valor jurídico. Você pode fazer uma doação para uma pessoa, para uma instituição, mas para um animal é impossível fazer dessa forma. Agora, Irlan, uma outra pergunta que também nos ocorre. Imagine que o testador ele tem um imóvel, Sim, mas não estava no nome dele. certo. Talvez por fruto, talvez de uma outra herança que havia recebido, enfim, aquelas coisas todas que acontecem aí. Como fazer para incluir isso no inventário, de que forma, ou se já tem, ou se já é natural que já se estabeleça? Então vamos imaginar que ele vive no imóvel há mais de 20 anos, ele tem esse imóvel, só que o imóvel ele está em nome de outra pessoa, mas ele tem um contrato de promessa de compra e venda. Então, o que precisa ser feito? Tem que primeiro passar este imóvel para o nome da pessoa que faleceu, ou seja, do testador, para que esse testamento tenha validade. Então, por exemplo, existem ações, Sérgio, que são, por exemplo, a ação de outorga de escritura, onde a pessoa se obriga a entregar a escritura. Mas, se não for possível, também tem a hipótese do uso capião. E aí você entra com o uso capião, transfere esse imóvel para o nome e aí, a partir desse momento, o testamento passa a ter validade. Passa a ter validade e esse bem já incluído aí. Exatamente. Agora, Irlan, esse inventário, ele só pode ser feito, ele só tem validade se for no âmbito judicial ali, ou particularmente existe a forma de fazer isso? Então, assim como nós temos agora a figura do divórcio, que pode ser feito também extrajudicialmente no cartório, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em março, ele também prevê a hipótese de realização de inventário extrajudicial, diretamente no cartório, sempre com a presença do advogado, mas que pode facilitar até para diminuir, né, essa morosidade da justiça, essa avalanche de processos que existem e facilitar o dia a dia das pessoas e ter um inventário mais célere, né, para resolver as questões mais rápidas do dia a dia. Agora, uma última pergunta para te explorar aqui no quadro seu, advogado. Vamos ver, né? Doutor Irlan, não é fácil para você, vai ser fácil quando o cara sabe, gente, é mole. Doutor Irlan, eu te pergunto, por exemplo, existe uma pessoa, certo, já está mais de idade, mas ela não tem herdeiros diretos e naturais. Sim. Por exemplo, não tem filhos, já não tem pai mais. E essa pessoa, por exemplo, em vida, ela manifesta o seu direito daquilo que ela tem, eu gostaria de deixar para o Juquinha 50%, para a Maricota 40% e para Joaninha os outros 10%. certo, Um desejo dessa pessoa. ok. Só que ninguém formalizou isso, ninguém formalizou e tal, a pessoa morreu. Aí como que faz assim, por exemplo, a pessoa tem irmãos talvez e tudo, como que faz para administrar isso? Então, Ou o Estado já fica Pois direto? numa circunstância dessa, onde a pessoa não fez um testamento público, que é lavrado perante um cartório de notas, não fez um testamento particular, que pode ser feito por um advogado, assinado por testemunhas, e ela não fez o que seria o mais conveniente. Por exemplo, se ela tinha patrimônio, ela poderia ir ao cartório, fazer a doação para as pessoas do jeito que ela quer. Esse é um documento, vamos dizer assim, uma escritura simples. pública, uma escritura pública simples, e reservar para ela o usufruto. Então, significa o seguinte, olha, esse imóvel me pertence, mas eu quero dar 50% para você, 20% para você, 10% para você e mais 20% para você. Outro. E aí, eu coloco isso numa escritura pública e reservo para mim o direito do usufruto. Na minha falta, já está resolvido. Então, entendeu? É possível fazer assim. Torna-se simples. Desde que a pessoa esteja em pleno gozo das suas faculdades mentais. E nesse caso, por exemplo, seria simples, é só ir ao cartório ali, já se faz na hora, bem rápido? Sim, no caso de bens imóveis, a única situação é que vai demandar a cópia do IPTU do ano em curso
e o pagamento do imposto, porque tem um imposto de transmissão, né, de bens imóveis, e é o ITBI, então tem que se efetuar o pagamento desse imposto. Feito isso, está resolvido e a pessoa, com certeza, vai ter a sua vontade respeitada depois. Não é verdade? Muito bom. Gente, olha só, para ter conhecimento assim sobre a área jurídica, você tem que conversar com quem é bom. E aqui está o nosso doutor Irlan Mello, o seu advogado, que vem aí semanalmente nos abençoar, trazendo essas instruções, nos orientando e aí nos tirando aí desses cativeiros que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Então, fica aqui seu nome, meu nome, de toda a produção, mais um muito obrigado, doutor Irlan, pela presença no nosso De Tudo Um Pouco. Bom feriado. Obrigado. Curta bastante lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.